Conhecimento para bem viver, com Tiago Namastê. Assim, quando a gente está com a nossa mente muito fixa em algum objeto, ou algum pensamento, ou qualquer coisa nesse sentido, e é de um fixo crítico, no sentido de que está questionando, está vendo se aquilo é verdade, que no Ayurveda, no Yoga, a gente chama isso de Pramana, que é a dúvida, o questionamento, principalmente, sabe? Será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que está acontecendo é válido? Será que eu estou num lugar que é para estar? Será que isso que eu estou aprendendo é de verdade? Será que essa pessoa que está falando de uma maneira correta? Você sempre fica questionando. E esse questionamento te deixa com o teu sistema, como é que se diz isso? Queimado. Okay? É tanto impulso nervoso que o teu sistema começa a ficar quente demais. Quando o computador superaquece e ele para de funcionar, é mais ou menos isso que acontece, ok? Então, operações simples, do tipo ir tomar um banho, lavar o cabelo e lembrar que lavou o cabelo, o sistema está tão desgastado que não registra aquilo, tá? Porque a gente tem dois aspectos na nossa memória, assim, numa perspectiva mais ayurvédica. O filme é onde vai ser impresso aquele evento, que se chama Tarpaka Kapha, tá? É mais ou menos assim nossa massa cerebral. E a impressão daquilo, o ato de você passar a tinta, tá? Que a gente chama isso de Sadakapita. Então essas duas coisas ficam sendo necessárias para que a gente memorize as coisas. Então, quando a gente está muito ansioso e tal, não sei o que, a quantidade de Tarpaka Kapha vai diminuindo, mesmo que a gente imprima bem as coisas, a gente esteja presente na hora que está fazendo, aquilo dali não fica muito tempo, sabe? Esquece rápido. Lembra, mas esquece rápido. E a outra é quando a gente nem consegue lembrar, assim, quando parece que aquilo dali passou em branco. O que significa passou em branco? O Sadakapita, que era o que ia carimbar aquela impressão, o cara não estava sem tinta, ok? Por que estava sem tinta? Porque aquela caneta, aquele carimbo, ficou muito tempo exposto ao ar e secou. O que significa? A gente ficou criticando demais, esquentando demais, secando demais, e aí nossa mente parou de ter a capacidade de registrar, ok? Então, quando a gente procura resolver um problema de excesso de análise pela análise, a gente está aumentando a causa do problema, ok? Então isso piora em um certo grau. A terapia fala isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desligar esse processo de excesso de questionamento. Como é que a gente vai fazer isso? Uma parte vai ser o Natishodhana, porque o Natishodhana sempre ajuda, então, e a outra parte vai ser, que eu chamo de técnica mongol. Técnica mongol significa que você vai pegar algum pensamento e mongolizar ele. Mongolizar ele num sentido saudável da coisa, tá? Sem prejudice. Você vai falar assim, por exemplo, eu estou muito insegura no trabalho, por exemplo, tá? Aí você vai falar a ela assim, eu estou... Isso é bem mongol. É bem mongol. Esse eu sou meio mongol? Não. Esse é um muito super mongol. Ah, tá. O que acontece? A gente está diminuindo a velocidade muito grande, botando muito no slow motion, para que a nossa mente consiga ficar ali, tá? Você está tipo pegando aquele jogo e deixando ele tão imbecil que você fala assim, pô, esse jogo eu não quero jogar, é um imbecil demais para mim, ok? Então você está de alguma maneira tirando a possibilidade da sua mente te massacrar no próprio lugar que ela estava te massacrando. Isso serve para qualquer pensamento. E se você faz isso suficientemente devagar, não tem como, a mente desarma, ela fala, cara, que porra, não aguento mais, para com isso, eu paro de te encher o saco, mas para com isso, pelo amor de Deus. Pronto, aí sumiu, tá? Então esse é um aspecto que vai ter uma capacidade muito importante de jogar a toalha. Certo? Você não está querendo entender, você não está querendo justificar, você não está querendo saber se está certo ou errado, você não quer nada. Você mongolizou a situação num tal grau que ela parou de fazer sentido, certo? Entendi. Ou a busca pelo sentido sumiu. Você, desde o início, abriu mão da busca do sentido, né? Falando nesse tipo de velocidade, qual é o sentido disso? Ninguém vai entender isso, certo? Nem a tua mente. Ia ter que fazer isso, tipo,
trancada, não vai dar, né? Mas se você for ver, essa é uma técnica que acontece com os malucos. Quando uma pessoa está internada, assim, e está num estado de agravamento muito forte, isso é uma forma da mente liberar um pouco de estresse. Só que a diferença da gente fazendo isso e de uma pessoa que está num estado maluco fazendo isso, é que ele não sabe que ele está fazendo isso. Ele só está deixando a mente descomprimir um pouco. Só que descomprimir muito pouco porque não tem consciência. É o aspecto da consciência sobre esse processo que faz o efeito terapêutico em si, 90% do efeito terapêutico. O resto é só tipo você soltou um pouquinho da panela de pressão, mas não desligou o fogo, entendeu? Entendi. Então, a questão em si do funcionamento disso é você trazer o processo de consciência sobre esse ato assim mongólico, né? Assim, tipo, cara, que boçal, certo? E aí isso vai ficar tão boçal, tão boçal, tão boçal que vai provavelmente chegar no limite do ridículo. E aí quando chegar no limite do ridículo, você chega a rir, tá? Porque aí isso de alguma maneira abre o sistema, o nosso fluxo energético, para que tudo aquilo que estava muito travado, sempre circulando num lugar só, aquilo dali deságue. E aí você dá uma relaxada, ri um pouco. Aí depois, quando esse pensamento voltar, tal, você lembra assim, o quanto ridículo ele era naquele momento. Eu não faço de novo, eu faço Não, você pode fazer isso 1, 2, 3 vezes que seja e tal, mas normalmente não precisa mais disso, porque é tão lento que você faz. O objetivo é tipo você fazer uma frase que leva 10 segundos em 1 minuto, entendeu? Negócio muito... certo? Porque aí você está botando toda a tua energia num processo que é completamente diferente, não é analítico esse processo, certo? Então, em vez de você ficar brigando contra o processo analítico, você pega, joga a toalha e vai para um outro lugar. Um outro tipo de padrão de vibração mental, certo? E aí, quando você for fazer o Nadshodhana, você termina isso e logo em seguida faz um Nadshodhana, tá? E aí quando você estiver inspirando, você faz com o som RIM, H-R-I-M. Nadi, como é que é? Nadshodhana, N-A-D-I, espaço, S-H-O-D-A-N-A. S-H-O-D-A-N-A. Que nem se botar isso lá no YouTube, aparece aquele vídeo lá também, tá? E aí... E aí você vai na inspiração, você vai fazer RIM, H-R-I-M. R-I-M. Então vai lá, rim, rim. Não precisa fazer rim. É só um rim, rim. Não precisa fazer muito na garganta, tá um pouco assim, ó. Rim, tá? Tá aqui. Rim. Isso. E quando estiver expirando vai ser shrim. Esse som é um som de atividade. Tá? Qual é o expirativo? Shrim. S-H-R-I-M. S-H-R-I. Isso. Então o Rim, ele vai trazer um equilíbrio para o excesso de tédias que tá aí, o excesso de queimação, tá? Vai trazer um pouco a tua consciência da cabeça pro coração, ok? Essa região no Ayurveda a gente chama de Hridaya, Hri. Tá vendo esse som? Hri. O Hri. E aí tem o som de centro, ok? Nessa possibilidade para o core, assim, para a essência, para o que é fundamental, tá? Então isso diminui a quantidade de impulso nervoso na nossa cabeça. A gente volta a tomar um contato maior com a nossa espiritualidade, ok? Porque a nossa mente, ela tem esse aspecto tanto da espiritualidade quanto da funcionalidade, pragmaticidade, tá? E o Rim, ele equaliza isso, ok? Nesse momento tua mente está pragmática demais, espiritual de menos. E aí fica muito presa às coisas mundanas sem nenhum momento relaxar, tá? E o Shrim tem uma capacidade muito grande assim de se sentir acolhido e bem cuidado de uma maneira feminina, tá? Como se você estivesse tomando um banho de cachoeira. É a imagem mais próxima assim que a gente consegue. Sabe aquele banho de cachoeira que limpa a alma? Sei. Então, ótimo. Então, aí o Shrim leva muito para esse estado mental de tá tudo tendo o seu fluxo, essa vivência, né? Não esse conceito.
tá tudo tendo seu fluxo, tudo está sendo bem cuidado, tudo que está acontecendo aí é um aspecto que é importante para o meu aprendizado pessoal, né? Transmutar isso de uma dificuldade física, material, mundano, para um aspecto assim de sublimação da dificuldade em prol de um autoconhecimento maior, de um aprofundamento da sua experiência interior, ok? Isso tudo, assim, uma coisa que porque eu fico achando que nada tá funcionando, não sei o quê, mas aí eu penso, puta, as coisas têm um tempo para funcionar, eu sei que tem. Sim. Por exemplo, eu li todos os livros da Hermógenes, eu sou super, já fui até pro retiro dos 90 anos da Hermógenes, por exemplo. E eu sei que a coisa tem um gráfico que é complexo e tal, mas quando é pra mim, e aí eu vejo isso pro outro, assim, mas quando é pra mim, eu fico sempre achando, qual é o tempo que você acha que isso... Qual é o fundamento que é importante para a gente conseguir passar por essas oscilações de uma maneira minimamente saudável? Minimamente saudável. Porque quando a gente está no vale, a gente não está com o nosso nível de prana muito legal. Quando a gente está lá no pico, está tudo muito bem. Mas como é que a gente faz para sobreviver ao vale? Né? Porque se a gente sobrevive ao vale, todo o resto da flutuação de prana, a gente está de boa, certo? A gente precisa ter um contato com essa nossa essência espiritual. Ok? Porque ela é assim o nosso colete salva-vidas no momento onde tudo está afogando e sendo puxado para baixo, e a espiritualidade é aquilo que te traz uma energia, sei lá de onde, né? E você se sente que, cara, tá explodindo a bomba do meu lado aqui, mas você se sente em paz, ok? Não é que você tá bem no sentido material ou qualquer coisa assim, mas você se sente em paz no meio do furacão, ok? Então, qual é o tempo para isso funcionar? Depende tremendamente do quanto de prática você já tem antes, tá? Mas na espiritualidade as coisas não são tão pragmáticas no sentido assim, eu vou fazer isso durante tanto tempo para ter o efeito X. Na espiritualidade eu fiz hoje, eu fiz o melhor que eu pude fazer hoje e provavelmente assim, é possível que eu esteja um pouquinho melhor. Se eu tiver um pouquinho melhor, tudo bem. Se eu não tiver um pouquinho melhor também, eu aceito, ok? Essa postura é a postura que permite o sistema desestressar, sabe? Quando a gente fica negociando, do tipo, eu só vou fazer isso se eu tiver o resultado tal, isso impede o fluxo de prana. Entendi. O fluxo de prana ele não segue uma língua comercial, ele segue uma língua de dar constante. Então você fica dando. Independente do resultado, que nem o sol dá a luz, que nem o rio dá a água, que nem a mangueira da manga, espiritualidade envolve esse fluxo de simplesmente dar. E com o tempo isso cria um estoque que vai fazendo a gente ter mais resultado nas coisas que a gente precisa, ok? Que basicamente significa o aumento de sattva. Sattva é a matéria-prima mágica do universo. E aí é um papo para um novo aspecto que é como é que o universo funciona. Sabe? Quais são os segredos do universo? Beleza? Então, novo vídeo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!